Boa noite, alunos. Como combinamos que não teríamos o nosso encontro hoje devido ao feriado, aqui está a aula que eu vou gravar para vocês e vou mandar sobre o sistema respiratório. Caso vocês tiverem alguma dúvida, ou vocês mandam um e-mail para mim, ou no próximo encontro a gente tira essas dúvidas e tudo certo. Então, vamos lá. Estou vendo um spoiler aí. Então, vamos lá. Sistema respiratório. O que a gente vai aprender hoje, né? Vamos aprender como funciona a entrada do ar, né? O caminho do ar até o pulmão, onde vai ocorrer a respiração, né? É onde ocorre a troca e tudo mais. Depois a saída do ar, né? Do O2. Então, vamos lá. As funções principais é a difusão, né? Que é a troca de gases, que é onde ocorre a respiração, que é a entrada e a saída do ar. A respiração pulmonar, que é a parte de ventilação. A respiração pulmonar, ela é basicamente para fazer a gente respirar. Que eu ainda vou mostrar para vocês. Tem a parte condutora e a parte respiratória. E é nos pulmões que é a parte respiratória. E o transporte de O2. O transporte de O2, ele tem ajuda, né? Não ajuda. São essas três partes que faz acontecer o transporte. Que é a parte olfativa, fonação e compressão abdominal. A parte olfativa é a cavidade nasal. A fonação é a laringe e as cordas vocais. E a compressão abdominal é a força que a gente faz para respirar. Eu ainda vou mostrar isso para vocês, bem detalhado, para vocês entenderem a função desse sistema respiratório. Então, vamos lá. São as partes que eu falei. Temos as partes condutoras e a parte respiratória. Como funciona? As condutoras são as que vão conduzir o ar até a parte respiratória. Nela nós temos o nariz, a faringe, a laringe, a traqueia e os brônquios. No nariz, nós vamos ver que nós temos mais três partes. Mais para frente eu vou mostrar. E a parte respiratória são os pulmões. E apenas, mas é lá onde acontece, né? A troca dos gases e tudo mais. Bom, agora a parte externa, né? Como podemos ver, o nosso nariz, por essa imagem, para vocês terem uma noção, ele é um esqueleto osteocartilaginoso separado por um septo. Vou pegar aqui a canetinha agora para mostrar para vocês. Ele é formado pelos ossos nasais, né? Pelas cartilagens alares menores, que estão constituídas aqui, as maiores, então essa parte aqui, ó, maiores, as cartilagens laterais, e pegar um pouquinho mais cima agora, para a cartilagem septal, aqui, que é ela que separa, né? Podemos ver ela aqui também, ó. Um pouquinho mais embaixo, bem no meio do nosso nariz. Então, ele é constituído por isso. Também, podemos falar dele, é que o dorso dele é retilíneo e a base dele é tanto horizontal quanto vertical. E sobre a parte externa do nariz, é importante a gente saber, mas ela não é importante na parte de condução do ar. Mas é sempre bom ficar sabendo como funciona e do que é feito, né? Como é feito o nosso nariz. Agora nós vamos ver a parte interna. Bom, agora eu disse a parte interna. Né? A parte interna do nariz, ela tem a função condutora, como eu já disse anteriormente. Mas o que acontece? No nariz, ele vai filtrar, umedecer e aquecer esse ar que está entrando. Porque o ar que está entrando, ele vem cheio de partículas.
E é através do nariz que ele vai meio que limpar esse ar para entrar nos nossos pulmões. É por isso que é importante a gente respirar sempre pelo nariz, que a gente tem esse filtro no nariz. E quando a gente respira pela boca, não tem esse filtro. Então, o ar vem com partículas para o nosso pulmão e não é muito bom. O que mais que o nariz faz? Né? Ele recebe lágrimas, que é secreção mucosa nasal, e ele é um órgão periférico da olfação. Uma coisa também que nós temos no nariz, desculpa, é as narinas. E é pelas narinas que o ar vai entrar e chegar até a cavidade nasal. E a cavidade nasal, de quem vamos falar agora. Então, a cavidade nasal, né? Vamos mencionar dela. Ela pode ser não apelidada, mas ela é tipo a porta. Vamos trabalhar assim, ela é a porta do nosso sistema respiratório. Por quê? O ar entra pela narina na cavidade nasal e é nela que se inicia. É nela que vai começar o processo da condução do ar até a parte respiratória. Então vamos lá. O que é a cavidade nasal? A cavidade nasal são paralelos separados por um septo. E esses paralelos, na parte interna dele, as suas paredes, são cheias de epitélio. E esse epitélio, ele produz muco. E o que é esse muco, né? O que ele faz? O muco, ele é muito produzido. Produz aproximadamente 1 litro a 1,5 litro de muco por dia. Mas ele fica imperceptível. Por quê? Porque a gente engole uma grande parte ao longo do dia e também ele desce muito para a faringe. Agora, o muco. O que esse muco faz? O muco, ele retém o ar que está entrando. Como eu disse anteriormente, o ar entra com partículas. Esse muco, ele retém esse ar, ele filtra o ar. Então, é ele que vai limpar um pouco as impurezas do ar. E, além de filtrar, ele também umedece o ar. Então, a cavidade nasal, ela tem a função de filtrar o ar que está entrando, umedecer e também aquecer. E como que ele aquece? Os vasos que estão localizados nessa parte da cavidade nasal, ele aquece. Então, é assim que a cavidade nasal vai filtrar, umedecer e aquecer. Ela que vai limpar o ar para continuar o nosso processo, né? Também aqui nós temos as partes agora. As partes da cavidade nasal são os vestíbulos, os cônos, palato duro e mole. O que é o palato duro e mole? São ossos que vão dividir a cavidade nasal da cavidade oral. E também tem a parte muscular. Na parte muscular, nós temos a úvula e terminações nervosas. E, por fim, as conchas nasais e os meatos. Passando agora a segunda parte, né, do nariz, eu disse que são 3 partes, primeira cavidade nasal, agora o vestíbulo nasal. O que é o vestíbulo nasal? O vestíbulo nasal ele é a região olfatória e respiratória, também condiciona o ar, e ele tem a função de filtração. Então, além da cavidade nasal, o vestíbulo nasal também vai filtrar. Então, são essas as partes dele. Agora nós temos aqui os seios paranasais. Eles são cavidades pneumáticas, são cheios de ar e revestidos por epitélio e muco. Onde eles estão localizados? Eles são anéis que ficam dentro da cavidade nasal, que rodeia a cavidade nasal. Eles são intraósseo e o seu nome é devido ao osso que ele está localizado. Daí, como nós podemos ver, é o osso frontal, aqui, né? O etimoidais, são aqui, maxilar, e os esfenoidais. Então, esses são 6 paranasais.
A gente, infelizmente, deu uma falha aqui no sistema e eu vou entrar novamente. Aí, continuando. Ele parou de gravar. Continuando. O que nós separamos dos seios paranasais, do vestíbulo nasal e da cavidade nasal, é que eles estão juntos, né? Igual os seios paranasais estão na cavidade nasal. Isso que eu quero dizer, que eles estão juntos. Assim como também o vestíbulo nasal. Agora, acabando a parte do nariz, nós vamos para a faringe. Bom, a faringe é um tubo muscular constituído por músculo mucoso que auxilia tanto no sistema respiratório como no sistema digestor. Por que ele auxilia nos dois? Porque é através dele que há a passagem do ar e do alimento. Ah, mas como ele consegue ajudar os dois? Passa pelo mesmo lugar? Não. O alimento passa pela... Tem três partes, né? A nasal, a oral e a laríngea. O alimento passa pela parte oral e o ar pela parte nasal. Agora eu vou falar sobre as três partes. A parte nasal é chamada de nasofaringe. A parte oral pode ser tanto como orofaringe ou bucofaringe. É o mais comum vocês ouvirem bucofaringe, mas a imagem que eu achei estava ótima. Pode ser tanto os dois, mas buco é mais comum. E a parte laríngea se chama laringofaringe. A parte nasofaringe, ela está na parte superior. Ela se comunica com a cavidade nasal através dos poros. E nela, os poros são as tonsilas faríngeas, os ósseos faríngeos da tuba auditiva e o toro tubário. São os toros que ajudam nessa comunicação com a cavidade nasal. Agora, a orofaringe ou bucofaringe, ela se comunica com a via oral e nela há o estreitamento das fauces. O palato mole e o palato duro, eles delimitam o istmo das fauces. E na laringofaringe, é a comunicação com a laringe e com o colo. Nela, há a passagem do ar e do alimento, que vem da nasofaringe o ar, e o alimento da bucofaringe. E ela passa, né, até a laringe. E ela está localizada no nível da epiglote. A epiglote eu vou explicar já no próximo, quando eu explicar a laringe. Então é isso, as três partes. Vocês têm que entender como ocorre, como chega. E agora vamos para a laringe. Bom, a laringe ela é um órgão tubular formado por cartilagem mialina. As suas paredes são especializadas por ligamentos. Peço perdão por meu slide, pois houve um erro, mas por ligamentos ou músculo estriado ou ambos. As paredes podem ser estabilizadas pelos dois e a sua função é manter aberta a via de passagem do ar. Como ela faz isso? Através da fonação e o mecanismo de válvula. O mecanismo de válvula é a epiglote. Esqueci de explicar para vocês. A epiglote, quando há a passagem do ar, ela fica aberta, pois o ar vai entrar e continuar o processo. Já quando vai haver quando há um alimento for ingerido, quando o alimento for ingerido, a epiglote abaixa, fechando o caminho do ar para o alimento descer no esôfago. E é por isso que falam que enquanto você come, enquanto você almoça, janta, faz alguma refeição, não deve ficar conversando. Por quê? Quando
nós conversamos, precisa puxar o ar, né? Puxa, solta, depois vai falando, tudo mais. E quando a gente vai ingerir o alimento, a epiglote tem que fechar o canal. Enquanto você conversa e come, a epiglote abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. E nisso, fazendo muitos movimentos, o alimento pode, sem querer, entrar com a epiglote aberta, entrando no nosso, continuando aí o trajeto do ar, caindo no pulmão. Isso pode ser fatal, porque a gente vai engasgar, vai começar a tossir, para tentar fazer sair esse alimento da onde ele está, porque não é o lugar dele ficar. Por isso que falam que é extremamente, não perigoso, mas que não deve, porque pode dar um resultado ruim, né? Pode ser algo fatal. E agora eu vou explicar o movimento da deglutição. Como ocorre a deglutição? Primeiro nós ingerimos o alimento, aí nós vamos mastigar esse alimento, mastigar, mastigar, até a língua, até ele estiver pronto, sim, para ser engolido. Aí a língua vai empurrar esse alimento, o palato mole, ele vai bloquear a parte nasal, que é quando a gente está engolindo, não respira, não dá para respirar e engolir ao mesmo tempo. Palato mole tampa a cavidade nasal, a língua empurra esse alimento. Quando a língua empurra, a laringe ela vai subir, descendo a epiglote. Quando a epiglote desce, o alimento não vai para o caminho do ar. Ele desce para o esôfago. Vou pegar aqui um vídeo que eu separei, vou mostrar para vocês. Aqui a pessoa está se alimentando, né? Agora ela vai mastigar, para ser capaz de engolir esse alimento. Aí, mastigou. Ó, o palato mole, ele vai bloquear a parte nasal, ele bloqueia. A língua está empurrando o alimento. Agora reparem a laringe. Ó, a laringe sobe. Quando a laringe sobe, a epiglote desce, tampando. Ó, o alimento não vai para o caminho do ar. O alimento vai descer para o esôfago. É assim que ocorre, para não haver, para não ter, esqueci a palavra agora, para a gente não engasgar. Então, é desse jeito, o jeitinho do vídeo. Agora vamos falar sobre a traqueia. A traqueia, elas são estruturas cilindroides constituídas por anéis cartilaginosos incompletos. Esses anéis cartilaginosos, são em formatos de C. Assim, ó. Aqui, ó. Czinho, ó. Eles estão interligados através de ligamentos anulares. Então, essa é a parte anterior. A parte posterior, a parte posterior é a parte membranácea da traqueia. Ela apresenta musculatura lisa e não apresenta cartilagem. Então, ela é um pouco diferente da parte anterior. E uma curiosidade não, um fato da traqueia é que essa cartilagem ela não está aí de enfeite para fazer uma forma diferente para a traqueia. Essa cartilagem ela é unida por tecido elástico e o que ela faz? Sua função é evitar um colapso na traqueia. Como assim o colapso? A traqueia ela se movimenta muito através
da respiração, ou ela se movimenta junto com a laringe, na arte de deglutição. E essas cartilagens evitam o colapso. Então, é como uma proteção. Ela evita algo ruim acontecer, permitindo a mobilidade e a flexibilidade da traqueia. Então, isso é algo muito importante. Agora, as partes da traqueia. A traqueia tem a parte cervical, que é o pescoço, e a parte torácica, que é o tórax mediastino, vai até a cartilagem canina e bifurca nos brônquios. Aqui, ó, vou mostrar. Bifurcação. Aqui é a bifurcação, ó. Bifurca-se em duas partes e aqui terão os brônquios. Eu já vou explicar. Aqui. Bom, agora são os brônquios, né? Aqui uma imagem deles, essa parte aqui. Vamos lá. O que são os brônquios? Os brônquios são tubos que se estendem da traqueia até os pulmões, formando a árvore bronquial. O que é a árvore bronquial? A árvore bronquial é isso aqui, ó. Vou pegar a canetinha. É isso aqui. Ah, mas por que árvore bronquial, professora? Porque ele vai se ramificando em bronco primário, bronco secundário, bronco terciário, bronquíolos, saco alveolar e vai parecendo uma árvore mesmo. Aí se tornou uma árvore bronquial. Então, vou explicar melhor. Os brônquios se dividem em brônquios principais direito e esquerdo, brônquios lobares, brônquios segmentares, bronquíolos terminais e bronquíolos respiratórios. Depois disso, chegam os sacos alveolares, alvéolos e rede capilar. Então, vamos lá, vou explicar com essa imagem aqui os brônquios. Então, novamente, a minha caneta. Então, ó, os brônquios principais, direito e esquerdo, são esses aqui, ó. São a partir da bifurcação da traqueia. Eu mostrei, né? Aqui é o brônquio principal direito e aqui é o brônquio principal esquerdo. Qual que é a diferença dos dois? O brônquio principal direito, ele é mais calibroso e mais curtinho, ó. Dá para ver que ele é mais curtinho. Já o esquerdo, ele é mais longo e oblíquo. Essa é a diferença entre os dois. Agora, esses são os brônquios primários, né? Os brônquios principais. Agora, os brônquios secundários, que vêm a partir dos brônquios primários, que são os brônquios. Deixa eu tirar aqui. São os brônquios lobares. São esses aqui, ó. Como? Eu vou mostrar para vocês. Eu ainda não cheguei na parte do pulmão, mas só vou dar uma amostra. A parte direita do nosso pulmão, ela é maior que a parte esquerda. Então, o que a gente recebe com isso? Os brônquios secundários da parte direita têm mais brônquios secundários, mais brônquios lobares na parte direita do que na parte esquerda. Por causa disso, porque o nosso pulmão, ele é maior na parte direita. Então, nós temos 3 brônquios segmentares, brônquios lobares e brônquios secundários na parte direita do que na parte esquerda. Na parte direita, então, nós temos o brônquio lobar superior direito, lobar médio direito e lobar inferior direito. São 3. Já na parte esquerda, nós temos apenas brônquio lobar superior esquerdo
e brônquio lobar inferior esquerdo. Então, é isso, né? Na parte direita tem um a mais, pelo lado do pulmão direito, isso é maior. Agora, a partir do brônquio secundário, os brônquios lobares, nós teremos o terceiro brônquio, são os brônquios segmentares. Os brônquios... Aí, voltou. São os brônquios segmentares. Nele, nós temos que gravar uma coisa. Nele sempre tem que ter 10 brônquios segmentares de cada lado. Tem que ter 10 brônquios segmentares. Na parte direita, então, nós temos 3 brônquios lobares, eles se dividem da seguinte forma. Brônquio segmentar 1, 2 e 3. No brônquio lobar superior, tem 3 brônquios segmentares. No brônquio lobar médio, também temos 3 brônquios segmentares. Já no brônquio lobar inferior, nós temos 4 brônquios segmentares, para dar 10, né? Contando tudo, dá 10. Já na parte esquerda, como nós só temos 2 brônquios lobares, eles se dividem da seguinte forma. Brônquio segmentar 1, 2, 3 e 4. Vão ter 4 brônquios segmentares na parte do brônquio lobar superior. Já na parte do brônquio lobar inferior, teremos 6 brônquios segmentares. Mas, professora, por que na parte inferior dos brônquios lobares inferiores tem mais do que os outros? Por que na parte esquerda não poderia dividir 5 e 5? Vou explicar, porque na parte inferior sempre tem que ter mais. Como nós podemos ver, o nosso pulmão, a parte inferior dele, aqui, ó, é triangular. Nessa parte aqui, ó, é triangular. Ou seja, ventila mais nessa parte. Então, é esse o motivo de termos mais brônquios segmentares na parte inferior, por ser mais ventilado. Então, agora, depois dos brônquios, nós ainda continua aqui, ó. Foi cortado para mostrar apenas os brônquios. Após os brônquios, nós temos os bronquíolos. Os bronquíolos são esses aqui, ó. Aqui os bronquíolos. Aqui são os brônquios e os bronquíolos logo aqui embaixo. Os bronquíolos, eles se ligam nos sacos alveolares, por meio de ductos alveolares. Então, aqui, ó, os bronquíolos se ligando no saco alveolar por meio de ducto alveolar. Os ductos alveolares têm os alvéolos neles. Os alvéolos, eles produzem células pavimentosas do tipo tipo 1 e 2, perdão. Tipo 1 e 2. E essas células, elas produzem uma substância para não colabar o saco alveolar. E esses alvéolos são revestidos de rede capilar. A função do saco alveolar é fazer a troca gasosa. Então, é ele que vai fazer a troca do O2 para o CO2. Então, é aí que acontece. Passa por todo o processo que a gente passou até chegar no saco alveolar e realizar todo esse processo. Agora, a gente vai ver como funciona o pulmão, que é a parte respiratória. Já está no pulmão, né? Então, nós vamos ver agora o pulmão em si, a parte do pulmão. Chegamos assim no pulmão, né? Na parte respiratória. Após passar por toda a parte condutora,
que é o nariz, a faringe, laringe, traqueia, brônquios. Se não me engano, não esqueci de nenhum. Espero. Chegamos na parte respiratória, onde acabei de explicar como funciona a respiração, mas agora eu vou explicar onde funciona, né? Que são nos pulmões, que é onde acontece tudo isso. Vamos lá. Os pulmões, primeiramente, eles são envoltos, revestidos por uma pleura. O que é essa pleura? É um saco seroso. Essa pleura ela se divide em visceral e parietal. A pleura visceral ela reveste a superfície do pulmão. Já a parietal ela reveste a face interna do tórax. E elas estão... A visceral está contínua na parietal, né? Porque elas estão bem próximas uma da outra. E entre essas pleuras, desculpa, nós temos um líquido. O que esse líquido vai fazer? Ele vai permitir que essas pleuras possam deslizar uma entre a outra, não, perdão. Uma na outra, para não ocorrer danificação e atritos que possam machucar, né, o nosso pulmão. Então, esse líquido é para elas poderem se locomover, pois quando a gente respira, o volume do nosso pulmão, ele aumenta. Então, ele aumenta e diminui, aumenta e diminui. E esse líquido é para isso, para não ocorrer desgaste, não ocorrer danos. E ele fica saudável sempre. Então, essa é uma parte importante, né, das pleuras. Aí nós temos também, agora vamos falar sobre ele, como ele é. O pulmão é um órgão cônico, apresenta um ápice superior, uma base inferior e duas faces, que é a face costal, tá, relacionada às costelas, e a mediastinal, ao mediastino. Mas não são só essas duas faces. Por quê? Porque a base do nosso pulmão está bem acima do diafragma, recebendo assim uma terceira face. Essa base aqui, ó, que está bem acima do diafragma. Então, o que acontece? Ela vai receber a face diafragmática, tornando-se em três faces. Depois, agora, os pulmões, como a gente já disse, como eu já expliquei para vocês, eles se subdividem em lobos. Mas como eu já expliquei, a parte direita do nosso pulmão é maior que a parte esquerda. Então, a parte direita se subdivide em 3 lobos. Nós podemos marcar. 3 lobos. Nossa, pessoal, me perdoa por esse 1. Enfim. 3 lobos. E na parte esquerda, apenas 2 lobos. Isso acontece porque a nossa parte direita é maior, como eu já disse. E por fim, dos nossos pulmões, na face mediastinal, há um hilo. O que é um hilo? É uma abertura. E o que é essa abertura, esse hilo faz? Permite a entrada e a saída de brônquios, vasos e nervos pulmonares, os quais constituem a raiz do pulmão. Então, esse hilo permite a entrada e a saída, né? Onde faz, quando entra, que faz todo aquele processo respiratório que eu expliquei para vocês, é graças ao hilo, permite a entrada, né? E assim formando a raiz do pulmão. Então, pessoal, com isso, nós terminamos a parte respiratória, que vocês entenderam, os pulmões e a parte condutora e a parte respiratória, que são os pulmões. E agora eu vou pedir uma atividade para vocês.
vocês têm que mandar para mim, é uma atividade um pouco complicada, então eu vou dar uma semana para vocês. Mandar para mim um resuminho dessas duas partes, as suas principais funções e os componentes, né, da parte condutora e da parte respiratória, e vão ter que separar um artigo falando sobre isso, falando, na verdade, relacionando o exercício físico à parte respiratória, ao nosso sistema respiratório. E eu vou dar exemplo de 2 artigos que eu peguei para vocês terem uma noção e verem como que é importante o exercício físico na nossa vida, principalmente para o sistema respiratório. Bom, um artigo que eu peguei, se eu não me engano, depois eu vou colocar tudo no Word, vou mostrar para vocês. Ele se chama Sistema Respiratório, Óbito e Exercício Físico. Como que eles fizeram esse artigo? Foi no estado de Espírito Santo. Eles pegaram os óbitos que estavam tendo nos hospitais devido a doenças que estavam dando no tubo respiratório, colocavam nas pessoas. Eles viram que estava elevando muito esses óbitos e eles foram ver se as pessoas que estavam morrendo era equivalente. Tipo, quem fazia exercício físico e quem não fazia, se era pelo menos um valor equivalente. E foram cerca de 640 pessoas aproximadamente. E essa doença que estava dando era um edema pulmonar. Concluindo, pegando todos os dados e tudo mais, cerca de 6% dos homens praticavam exercício físico e 5% das mulheres que morreram praticavam exercício físico. Ou seja, a maioria das pessoas que chegaram a óbito eram sedentárias, não praticavam exercício físico, deixando claro que o sedentarismo deixa você em perigo, digamos assim. Porque não que você esteja totalmente imunizado, pois houveram mortes de pessoas que faziam exercício físico, praticavam exercício físico. Porém, é muito menor de quem não pratica. Isso é uma coisa muito séria. Já o segundo artigo que eu vou falar com vocês é sobre o coronavírus. Eu acho que é extremamente importante falar sobre esse assunto, abordar esse assunto, porque estamos vivendo isso, né? Presente. E como não temos uma imunização ainda, uma vacina, ou a cura desse vírus, dessa doença que está se alastrando cada vez mais, eu achei importante pegar esse tema, né? Por quê? No artigo que eu encontrei, gente, eu vou deixar todos os artigos e as referências na bio do vídeo, tá bom? Para não ter que ficar enviando para cada um. Voltando. Esse artigo, ele fala sobre a importância do exercício físico no nosso corpo. Ou seja, ele pegou estudos de pessoas que se exercitam regularmente e de uma forma forte e pessoas que fazem exercícios extenuantes. E como foi o resultado? Pessoas que se exercitam regularmente de forma aguda até 60 minutos têm um sistema imunológico mais forte. Ele deixa o corpo mais forte, mais preparado para, caso aconteça de pegar esse vírus, o corpo esteja preparado, que tenha força para combater. Já pessoas que fazem exercícios extenuantes põem em risco até o sistema respiratório. Foi o que ele falou, que não fica muito preparado, não está um corpo forte para, caso o vírus entre nesse corpo, ele lutar. Então, é esse basicamente o resumo do artigo que eu vou enviar para vocês. Que o exercício físico, ele prepara o nosso corpo, ele deixa o nosso corpo forte.
Ele deixa o nosso corpo preparado para caso venha um vírus, para caso venha alguma doença, para a gente estar forte. Já quem não faz, não tem essa defesa. É isso que diz, não tem a imunidade, né? Não é assim. Ah, eu faço exercício, estou imune. Não, não é assim. Você ainda pode pegar, mas você já está, como eu posso dizer, que é uma prevenção. Pelo menos você vai estar se prevenindo, deixando o corpo forte. Isso é extremamente importante, principalmente nessa época, né? Então, é isso que eu quero que vocês façam. Procurem. Sempre importante salientar isso. Isso é muito importante para o nosso corpo, que deixa mais forte. E essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Caso não entendam algo, manda para mim. E, concluindo, então, voltando lá, sistema respiratório, parte condutora, parte respiratória, faz a troca gasosa e volta. Claro que eu faço assim, então simples desse jeito. Expliquei tudo hoje. Espero que vocês consigam entender, entreguem os trabalhos e eu postarei os artigos que eu coloquei na bio do YouTube. Não esqueçam disso. E também as referências bibliográficas das imagens que eu utilizei. Então, até semana que vem, pessoal. Muito obrigada pela aula. Até mais.